E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que você esteja bem. Bem-vindo ao nosso canal. Já te convido mais uma vez a se inscrever aqui no nosso canal, a curtir, compartilhar. E hoje esse vídeo é um vídeo muito interessante e eu quero deixar bem claro aqui o seguinte: nós vamos falar hoje sobre nomeações dentro da igreja. Toda igreja existem cargos e geralmente são feitas aí reuniões para poder estar nomeando os oficiais que vão exercer esses cargos. Então hoje a gente vai dar algumas dicas sobre nomeações de cargos. Vamos lá comigo? Isso daí, galera. O negócio é o seguinte: a minha igreja, a Igreja Adventista Sétimo Dia, nós nomeamos ali todo ano algumas pessoas para estarem ajudando o pastor a dirigir a igreja. É sempre feito de maneira muito democrática, reunião e tal, avaliações com essas pessoas, e existem de ano em ano ou de 2 em 2 anos. Antes eu quero deixar bem claro aqui o seguinte: falando da nossa igreja, tudo que eu vou falar aqui eu tirei do manual da igreja. A Igreja Adventista Sétimo Dia, ela tem um manual que ele é mundial. Todas as igrejas do mundo Adventista Sétimo Dia seguem esse manual aqui, tá joia? Tudo fundamentado dentro da Bíblia, nada da cabeça de nenhum pastor, de nenhum homem. Foi tudo tirado de dentro da Bíblia, tá joia? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E você pode tirar também para a sua igreja, porque aqui eu vou falar direcionado para que eu tirei aqui, né, a instrução que eu tirei, a leitura que eu fiz dentro do nosso manual, mas você pode direcionar para a sua igreja tranquilamente, beleza? Ponto 1. Quando você for escolher alguém, quando a comissão de nomeação for escolher alguém, procure colocar as pessoas no lugar certo, ou seja, para trabalhar naquilo que ela é boa. Se uma pessoa é boa em evangelismo, a pessoa é ótima em evangelismo, você vai colocar ela, por exemplo, para tomar conta de jovens. Ela não é tão boa com jovens, mas ela é ótima em evangelismo. E às vezes nós cometemos esses erros. Então vamos procurar colocar as pessoas naquilo que elas desenvolvem bem, que elas vão fazer da melhor maneira possível. A igreja é comparada a um corpo. Então cada membro ele é muito importante e ele tem que trabalhar bem. Se você não tiver com sua perna trabalhando bem, todo o seu corpo vai sentir. Então escolha pessoas para aquilo que elas são boas, naquilo que o dom delas vai ser ótimo para a obra do Evangelho. Uma coisa que está muito difícil, eu acho que todas as igrejas, cada ano que passa tem menos pessoas com vontade de trabalhar, mais determinadas, mais envolvidas com a obra. Mas tente envolver o máximo de pessoas possíveis. Não coloque vários cargos em cima de uma pessoa, senão ela fica muito sobrecarregada. Quando é no meio do ano ela já não está dando conta de nenhum nem de outro. Então, se possível, distribua os cargos entre várias pessoas. Não deixa só em cima de um, não, um monte de cargo, né? Uma coisa interessante: quando se faz uma comissão de nomeação independente da igreja, vocês ali, os membros, nós, né, vamos indicar as pessoas. Ah, eu quero indicar aqui para poder ser diretor de trabalho missionário o irmão fulano de tal. Aí outro já vai virar e falar assim: ah, mas eu indico o irmão fulano para esse cargo. Tudo bem, não tem nada a ver. Ali vai haver uma oração, vai haver uma eleição ali, cada um vai votar naquele que ele acha mais indicado. Agora você que indicou, não fica assim, por exemplo: ah, eu voto no irmão fulano, eu quero indicar o irmão fulano de tal. Ah, eu quero indicar o irmão fulano que eu acho melhor do que você indicou, meu irmão. Porque ele é isso. Você começa a apontar coisas negativas do irmão que você também tem. Então esqueça de criticar. Nós não estamos ali para criticar ninguém. Nós estamos ali para escolher pessoas na base de muita oração para que possam fazer o trabalho de Deus. Então, levante os pontos positivos da pessoa que você indica e não negativos de outra pessoa, tá joia? Às vezes, quando se tem ali uma reunião para eleger os próximos líderes da igreja, a gente começa a colocar outros assuntos que não tem nada a ver, problemas da igreja que estavam lá atrás, você começa a trazer para cá. Gente, comissão de nomeação para membros é só para aquilo ali. Então vá com a sua cabecinha voltada em oração, volta a repetir, meu irmão, em oração, e só trate daquele assunto ali, para que Deus possa guiar e assim colocar as pessoas necessárias para que a igreja dele cresça. Os outros assuntos você vai ter oportunidade em outras reuniões, tá joia? Outra coisa, se você tem uma crítica, que eu não acho que é muito bacana, mas se você tem uma crítica ou até uma observação sobre pessoas que vão ser indicadas ou foram indicadas,
chegue particularmente para o seu pastor. Converse com o pastor. Pastor, o irmão fulano foi indicado para tal cargo, mas o irmão, eu creio que ele não está apto por causa disso, disso e disso. E como a Bíblia fala, nós temos outras testemunhas e tal. Porque se a pessoa não estiver vivendo em harmonia com os princípios bíblicos, ela não pode assumir o cargo. E muitas vezes o pastor não sabe. Por exemplo, na nossa igreja, o pastor toma conta de várias igrejas. Ele não fica numa só. Então, procure ele particularmente. Evite fazer observações no meio de todo mundo ali, de falar alguma coisa no meio de todo mundo. Você fala A, o irmão fala B, C, D, e já saiu completamente diferente daquilo que você falou e pode chegar no ouvido desse irmão e prejudicá-lo muito, magoá-lo. Então, se você tem alguma observação para fazer, faça particularmente com o seu pastor, beleza? E eu volto a dizer, gente, sempre em espírito de oração, sempre buscando Deus, que Deus guie, tá certo? Ah, tem algum problema eu me indicar para algum cargo? Não tem problema nenhum, desde que isso seja feito com humildade. E tem outra coisa. Quando você se indica para um cargo, você ali está colocando na frente de todo mundo que você quer se comprometer de corpo e alma com aquele cargo ali. A responsabilidade você está chamando ela para você. Então não tem problema nenhum você se indicar, as pessoas ali vão avaliar e se você for ali visto com bons olhos perante todos os membros daquela comissão, você vai ter esse cargo. Mas fazendo isso sempre com humildade e se colocando realmente para fazer a obra de Deus e não para aparecer, para se engrandecer, né? Quando você for indicar alguém, indique alguém que seja fiel em dízimos e ofertas, indique alguém que tenha um bom testemunho não só dentro da igreja, mas em toda a comunidade que vocês vivem. Não se indica ou se nomeia alguém simplesmente por pena ou porque é meu amigo, porque eu gosto muito daquela pessoa. E nem se indica para melhorar a vida espiritual de alguém. Ah, irmão, que isso? Às vezes a gente dá um cargo para alguém e ela vai melhorar. Meu irmão, isso pode acontecer realmente. Mas na maioria das vezes, quando a pessoa está mal espiritualmente, você vai dar um cargo para ajudá-la a levantar, ela não vai desenvolver aquele cargo. O que eu te dou aqui como dica? Se você está sabendo que essa pessoa está com esse problema, chame ela para trabalhar com você se você tem algum cargo. Desenvolva os talentos dela, você seja um líder. Que o líder ele busca isso, ele coloca as pessoas, mas sem nomeá-la. Vá preparando ela para ela estar firme espiritualmente e você ali como um bom líder poder estar indicando dessa vez. Mas não indique por dó, por pena ou por amizade. Indique as pessoas que estejam dentro dos parâmetros que a Bíblia pede. Essas aqui são só algumas dicas sobre nomeação de igreja, existem muitas outras. Você aí que é da Igreja Adventista Sétimo Dia que me acompanha, você pode procurar o manual, pode procurar o seu pastor, bate um papo com o seu pastor se você tem dúvida. Se é a primeira vez que você foi chamado para uma comissão de nomeação, ore bastante, volto a dizer, procure o seu pastor. E se você não é da Igreja Adventista, a mesma coisa eu falo para você, meu irmão. Ore, busque, se você foi aí chamado para uma comissão diretiva para poder escolher os líderes da sua igreja, ore, busque a Deus para que Deus coloque as pessoas certas, não para essas pessoas aparecerem, para o nome delas ser divulgado, não, para que essas pessoas sejam realmente incumbidas ali e determinadas na obra de Deus, para que o Evangelho avance e para que a sua igreja cresça pelo Espírito de Deus, tá joia? Um grande abraço, espero que isso aqui tenha te ajudado, fique com Deus e até o próximo vídeo.